Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Ao Deus da nossa alma, da nossa vida, salvação, seja tributada toda a honra, glória, majestade e poder. Quem concorda com isso diz amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no seu capítulo de número 15, versículo de número 17. Lucas, capítulo 15, versículo de número 17. Enquanto você localiza, eu quero aqui glorificar a Deus por essa oportunidade de poder retornar a essa casa. Se Jesus não voltar até lá, pretendo estar aqui mais vezes, juntamente com essa igreja, adorando, glorificando ao Senhor. E se Jesus voltar antes dessa oportunidade, a gente terá a oportunidade de adorar com um povo muito maior. Quero saber se parte desse povo barulhento está aqui esta noite. Deus seja louvado. Pastor Luiz Alex, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Me faça acompanhar da minha esposa, da minha filha e do Espírito Santo. É muito bom poder estar com essa igreja abençoada. Cada um dos irmãos aqui que nos recebe com muito carinho, muito amor. Vocês têm lugar no meu coração e no meu joelho. Quem achou a palavra de Deus diz amém. Lucas, capítulo 15, versículo de número 17. Diz assim um versículo bíblico. Então, voltando a si, disse: quantos trabalhadores agora na casa de meu pai têm abundância de alimento, mas eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não mereço mais ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo de número 20. E se levantou e foi até seu pai. E quando ainda estava distante, seu pai ouviu e sentiu compaixão por ele. E correu, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. E seu filho lhe disse: meu pai, pequei contra o céu e diante de ti, não mereço ser chamado teu filho. Verso 22. Mas seu pai disse a seus servos: trazei a melhor roupa e façam-no vestir, ou vestilho. Colocai um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Diga comigo: trazer a melhor roupa e vestilho. Diga comigo: sapatos nos pés e anel nas mãos. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo teu povo que a ouve e pelo teu Espírito Santo entre nós. Faça-nos compreender teu desejo, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento? Isso. Entendendo a temática proposta no culto, eu tenho uma pergunta a fazer, e não me tome por antiético e nem por leviano. Gostaria que você, que já é crente firme na rocha, levantasse a sua mão e não abaixasse. Levante, levante. Gabriel, já estou firmão com Jesus. Levanta a tua mão e não se abaixe. Tem alguém aqui que ainda não está firme? O jovem ali, né? O meu servo de Deus aqui, de blusa roxa, da like. Está caminhando? Não? Tá ok. Podemos abaixar a mão, em nome de Jesus. Eu fiz isso para eu continuar entendendo aqui o que Deus tem para essa noite. Deus me deu uma mensagem com 3 temas, ou melhor dizendo, 3 curtas mensagens para um único tema. Diga comigo: é tempo de viver o resgate
de Deus. Essa mensagem ela vai abranger tanto aos crentes quanto a não aos crentes, como aqueles que são cheios do Espírito Santo, quanto aqueles que ainda não estão cheios do Espírito Santo. Lucas capítulo de número 15 é um texto muito conhecido, vai falar acerca de uma parábola com 3 repartições. A primeira repartição da parábola que Jesus conta é a parábola da ovelha perdida, muito conhecida. Segunda repartição da parábola que Jesus conta é a parábola da dracma perdida. Terceira repartição da parábola que Jesus vai contar é a parábola do filho pródigo. Primeiro devemos entender o que deveria ser uma parábola. A grosso modo, uma parábola seria uma história curta, verdadeira ou inventada para ilustrar o que o professor deseja ensinar ou partilhar de ensino para aqueles que o ouvem. Jesus vai falar de 3 coisas peculiares ao tempo em que Jesus está falando. Primeiro, ovelha. Uma vez que o povo hebreu de Jerusalém vivia da agropecuária, a ovelha era um tipo de animal que eles muito lidavam e cultivavam. Segundo é a dracma. O que seria a dracma? A dracma seria um tipo de joia. As dracmas eram as moedas colocadas em um tipo de joia que era dada do noivo para a noiva. E o que era feito? O noivo comprava, adquiria as moedas de dracma, colocava ou confeccionava uma tiara, ou uma pulseira, ou um colar, com algumas dracmas. O texto que Jesus se refere, ele se utiliza de 10 dracmas. Quantas dracmas? A terceira repartição da parábola, Jesus fala que um fazendeiro tem 2 filhos, muitos gados e muitos servos. O filho mais novo deseja pegar a parte da herança e sair para viver a sua vida dissoluta. Pois bem, a primeira parábola Jesus narra por um motivo. Jesus está sentado com pecadores, com publicanos, e o texto diz, Lucas ele é enfático em dizer, que os pecadores e publicanos se aproximaram para ouvir a palavra. Diga comigo, os pecadores se aproximaram para ouvir. Entre outro interim, Lucas vai destacar que a segunda classe também se aproxima, que é a classe de fariseu e escriba, religiosos da época. Eles se aproximam e quando vê Jesus sentado, comendo e bebendo com pecadores, ou seja, quando eles veem Jesus, o rabino, o mestre, que fazia prodígios, sinais e maravilhas, sentado com pecadores, comendo com pecadores, bebendo com pecadores, conversando com pecadores, os religiosos vão ficar acuados, vão ficar irados e vão começar a murmurar e a dizer: veja, ele come com pecadores, se assenta com pecadores. E isso não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Quando eles veem um crente falando com um pecador mundano, ímpio, quando eles veem um crente se assentando a uma praça, conversando, trocando ideia com alguém, com um copo de cerveja na mão, isso é de dar escândalo, sendo que Jesus não se preocupava com o escândalo disso, porque Jesus não veio para que a alma se perdesse, Jesus veio para que a alma viesse ser salva. Aleluia, o primeiro aleluia no meio da igreja, é porque entendem que é necessário que o santo se aproxime do profano, não para se misturar, mas para resgatá-lo por intermédio da sua corda de amor. Aleluia, quem me ouve aqui diz amém. Jesus está sentado, preste muita atenção, os religiosos observam, apontam e começam a murmurar e a dizer: que coisa escandalosa. Enquanto isso, os pecadores
estão sentados e ouvindo. E a pergunta é, por quê? Porque quem está falando contra eles é quem tem autoridade, tanto na religião como na lei. Então os pecadores, sabendo, se eu abrir a boca aqui, eu corro o risco de ser apedrejado, é melhor eu ficar quieto. Só que tem um problema que a religiosidade da época não me entendeu. O quê? Enquanto eles estão falando, Jesus está quieto. Enquanto eles estão acusando, Jesus está quieto. Mas quando eles param de falar, os pecadores não podendo se defender, Jesus se levanta e diz, agora é minha vez. Não entenderam? Eu vou melhorar. João escreve a sua epístola dizendo, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, existe um advogado. Gabriel, não peguei ainda. Jesus, enquanto a religiosidade falava, ele se assentava. Era Jesus dizendo, vamos ouvir os promotores de acusação. E quando eles param, Gabriel, de falar, Jesus olha para o juiz e diz, posso agora? Posso entrar com a argumentação? Jesus recebe a ordem do juiz, levanta, entra com a prédica. Quando Jesus levanta, Jesus fala, é hora de eu entrar com a argumentação de defesa por aqueles que não podem falar, por aqueles que não podem se defender. Alguém entende essa mensagem aqui? Pega a tua mão direita, põe na mão esquerda de alguém, pega a tua mão esquerda, põe na mão direita de alguém e diz assim, acalma teu coração. Jesus está recebendo a ordem do juiz para se levantar e julgar a causa em teu favor. A Bíblia diz que o Satanás se prontifica dia e noite como acusador da nossa alma, mas entendendo a Bíblia, se ele se levanta de dia, Jesus está de pé, se levanta de noite, Jesus está de pé. É Jesus dizendo, a sentença que era para ele, a causa que era para ela, eu rasguei, eu paguei, está pago. Bem baixinho comigo no teclado, por favor. É por esse motivo que Jesus vai começar a falar. Jesus começa a falar por um motivo. Qual motivo? Os pecadores não podem se defender. Enquanto nós estivemos como autoridade de defesa, Jesus fica de boca fechada. Posso continuar? Enquanto a gente disser, eu sei como resolver esse problema, Jesus fica de boca. Mas quando faltar argumentação na tua boca, é a hora que ele se levanta e fala, é minha vez de falar. Jesus vai começar a contar a parábola movido por essa acusação contra os pecadores. Ele começa a dizer, qual dentre vós, que sendo homem, tendo 100 ovelhas, levando as 100 ovelhas para pastar, percebe a falta de uma, e percebendo a falta de uma, não deixa 99 no lugar seguro, e sai em busca da ovelha perdida. E depois que a encontra, pega a ovelha, coloca nos ombros, coloca onde? Aonde? E traz novamente para o lugar seguro. Eu tenho que explicar alguns detalhes aqui para você entender a mesma coisa que eu entendi aqui. Primeiro ponto, a ovelha ela tem um motivo pelo qual se perde. A ovelha não se perde por desejo próprio. A ovelha ela tem uma dificuldade de levantar o seu pescoço e olhar para cima. A ovelha ela somente olha para baixo. Gabriel, e qual é o problema disso? O motivo dela se perder é justamente esse. Estamos falando de um tempo em que o povo se guiava e se direcionava por intermédio das estrelas e das luas e do sol. Gabriel, e qual é o problema? O problema é que se essa ovelha não levanta o pescoço, ela não tem como se direcionar com o direcionamento do alto. Então ela se perde por causa do recurso que ela tem embaixo. Quando ela se perde, o pastor vai atrás dela, utilizando das suas ferramentas. Repita comigo, cajado, alforge
Isso, tá bom. Vamos só falar de cajado e alforje. O pastor pegava o cajado, ia para trás da ovelha. Gabriel, para que servia o cajado? Além de perfurar a ovelha no momento que ela estivesse indo fora do rebanho, ou puxar a ovelha de volta para o lugar, ou resgatar a ovelha quando estivesse em um lugar que ele não conseguisse alcançar. O cajado também ele tinha uma utilidade para ele saltar de um lado para o outro. Ponto. O alforje era uma bolsa que todo pastor carregava. E dentro dessa bolsa, esse pastor carregava as ferramentas pastorais. Quero falar apenas dos utensílios necessários. O que o pastor carregava dentro do alforje, Gabriel? Primeiro, azeite. Segundo, comida. Azeite para a ovelha, comida para o pastor. Porque pastor que alimenta ovelha nunca deixa de ser alimentado. Então ele vai para o campo para apacentar a ovelha, mas ele carrega a bolsa. E dentro da bolsa tem azeite. E por que, Gabriel? Porque se a ovelha se encontrasse ferida, o pastor colocaria azeite na sua ferida. Se a ovelha estivesse com moscas varejeiras sobre a sua cabeça, o pastor pegava o azeite, colocava sobre a cabeça da ovelha, passava no seu rosto, e assim eliminava a aproximação das moscas. Gabriel, o que tem a mosca a ver com a ovelha? O que tem a ver que quando a mosca entrava pelo focinho da ovelha, subia até o cérebro, colocava suas larvas, seus óvulos, dentro do cérebro da ovelha. Então, a ovelha começava a ficar louca, batia a cabeça nas pedras, batia a cabeça na rocha. Então, para que a ovelha não viesse ser atingida pela mosca, que às vezes é imperceptível, mas ataca, o pastor vinha e colocava azeite. Às vezes, óleo não é somente para machar. Às vezes óleo não é somente para rodar ou falar meia dúzia de língua estranha. Às vezes o óleo que o pastor derrama é simplesmente para eliminar algumas moscas que a gente como ovelha não percebemos que está perto de nós. Eu posso pregar aqui essa noite para quem tem fé para receber. Há um óleo pastoral descendo sobre a nossa cabeça, e esse óleo está dizendo para as moscas malignas: aqui tu não toca, nessa mente tu não mexe, nesse cérebro tu não entra. É Deus dizendo: o óleo que eu estou derramando hoje é para preservar a sua mente. Põe a mão sobre a tua cabeça essa noite, por favor. Põe a mão e diga: Senhor, guarda a minha mente, guarda a minha cabeça. O capeta está tentando alcançar a tua cabeça, está tentando alcançar a tua mente. É pensamento estranho do nada, pensamento maligno do nada. É um pensamento meio assim: vou desistir, vou abandonar a casa de Deus, vou pular fora do barco, vou desistir do casamento. Deus hoje está entrando com óleo e está dizendo: a mosca não vai alojar-se dentro da tua cabeça. Eu estou sentindo Deus aqui. A ovelha se perdeu, foi para distante do rebanho. Provavelmente, olha para cá, por favor. O texto diz que o pastor pegou a ovelha e colocou colocou onde? Provavelmente a ovelha não tinha condições de voltar sozinha. É por isso que o pastor pega a ovelha e coloca Ele está dando uma informação. Essa ovelha, enquanto estava junto do rebanho, ela tinha força para se locomover sozinha. Só que como ela se desgrudou do rebanho, caiu em algumas armadilhas, tropeçou em algumas pedras, se feriu no meio do caminho, e por isso não consegue voltar sozinha. Resgate só é necessário quando alguém não consegue retornar sozinho. Quem me ouve aqui entende isso, por favor?
Ele pega a ovelha, coloca no... O capeta dizendo, a ovelha já está quebrada. Já está distante do rebanho. E não são 5 ovelhas. É somente... esse pastor não vai vir atrás de uma ovelha. Posso te falar aqui? Satanás, ele sabe um jeito estratégico de atacar. Ele sabe que se pegar 5 de uma vez, alguém pode pensar, não vou perder essa família inteira. Aí o que ele faz? Tira um. Vai lá na outra igreja. Tira outro. Vai no outro bairro. Tira outro. Por quê? Se for um só, ninguém vai dar conta. Se for um só, não tem valor nenhum. Só que quando o pastor voltou com as ovelhas pro aprisco, tá o pastor. 80, 90, 94, 96, 97, 98, 99, tá faltando uma. Aí o capeta começa a gritar pro pastor, mas é só uma. Não vai fazer falta. Tem muita lã aqui. Tem muita ovelha para pastar. Tem muita ovelha para procriar. Aí o pastor grita para o inferno ouvir, mas igual aquela eu não tenho. Eu vim pregar para a gente, irmão, que às vezes se acha inútil, se acha desprezível. Eu tenho uma palavra na minha garganta para te dizer, o teu pastor não te abandonou, o teu pastor não te esqueceu, o teu pastor enxerga o valor que você tem, mas pregador, ninguém na minha igreja sentiu falta de mim, o teu pastor sentiu, mas pregador, eu não faço falta naquele banco, não faço falta naquele departamento, o teu pastor sentiu, é por isso que desceu para te resgatar. Posso pregar? Ao capeta dizendo, tá ali, ó. Tá quebrada. Tá sangrando. Ó o diabo gritando. Nem vale a pena se aproximar para pegar e colocar no teu colo e trazer. Deixa aí para morrer. Deixa aí que as aves de rapina cuidam. Aí o pastor olhando e dizendo, não. Essa ovelha tem dono. E se eu sou o dono, fora do aprisco não morre. Fora do lugar seguro e não morre. Olha para cá, por favor. Alguém já viu algum animal sangrando no meio da rua? Um cachorro sangrando no meio da rua? Ele pode não estar morto. Mas se ele estiver sangrando, jogado no chão, automaticamente tem em cima do sangue muitas moscas. Eu quero pregar sobre as moscas para a gente terminar. O pastor se aproxima. A uma determinada distância, o que ele enxerga? Uma ovelha sangrando, ferida, e em cima dela um enxame de... Sabe o que são as moscas aqui? Demônios que chegam antes da ave de rapina. As moscas, pode observar, chega antes dos urubus. É a mosca dizendo, estou terminando o trabalho. É a mosca dizendo, só saio de cima quando o sangue parar de jorrar. Gabriel, não estou entendendo, eu estou te explicando e vou te explicar ainda melhor. As moscas representam demônios. E esses demônios só saem quando os abutres vêm. Para os abutres vir, os demônios têm que sair.
Mas Gabriel, a ovelha já está distante do lugar seguro. Mas enquanto o sangue não parar de jorrar, os demônios não saem de cima. Mas pregador, já não tem mais carro, não tem mais casa, já destruiu o casamento, já está afundado nas drogas, está viciado na cachaça. Mas enquanto as moscas não verem o sangue parar de jorrar, elas não saem de cima. Pregador, melhora para mim. É o capeta dizendo: já consegui tirar do rebanho, já consegui levar para longe, já consegui ferir, está sangrando, mas enquanto eu não ver a última gota de vida sair, eu não saio de cima. Por quê? Porque enquanto a vida ainda há uma esperança. Job gritou dizendo: há esperança para a árvore cortada, por mais que caída ao chão, ao cheiro das águas brotará. Pregador, me explica. O demônio sabe que mesmo caído, mesmo quebrado, se o pastor se aproximar, colocar azeite na ferida, colocar no ombro, trazer de volta, ainda tem jeito, ainda tem esperança. Segundo ponto, para a gente ir para o filho pródigo. Primeiro ponto, o pastor não está se importando com a maneira que vai encontrar a ovelha. Primeiro ponto, o pastor não está com medo das moscas que rodeiam a ovelha. Terceiro ponto, o pastor ama tanto, quer tanto, que está disposto a colocar no ombro e carregar um peso que para muitos é considerado como morto. Alguém foi encontrado assim, irmãos? Quando Jesus me encontrou, eu estava nas drogas, eu era um palito, uma caveira, um estereótipo da morte. Mas Jesus olhou e disse: esse aí eu vou levantar, esse aí eu vou dar um banho nele, vou cuidar das feridas dele, vou fazer algo extraordinário com ele. E Deus me trouxe para pregar esta noite para quem pertence a ele. Segundo, a dracma foi perdida, e a dracma não foi perdida do lado de fora como a ovelha. Preste atenção aqui. Aonde a ovelha foi perdida, diga: do lado de fora. Aonde a dracma foi perdida? A mulher perde a dracma do lado de dentro de casa. O texto vai dizer que quando ela percebe a perda, ou a perca, ela vai tomar algumas atitudes. Quais? Primeiro, vai acender a luz, que no caso aqui do texto é uma lamparina. Quero eu acreditar que ela pega uma botija de azeite, coloca na lamparina, pega o fogo, acende a lamparina e ilumina a casa. Certo? Ok. Primeira ação é entender que você perdeu algo. Segunda ação é saber o que fazer para recuperar, para resgatar o que foi perdido. Terceira coisa que essa mulher vai fazer: vai meter a mão na vassoura e vai varrer a casa com diligência. Repita comigo: atenção nos movimentos para resgatar o que foi perdido. Não é tomar uma atitude de qualquer jeito, é tomar uma atitude minuciosa. Primeiro ponto, o pastor só achou ovelha porque percebeu. A mulher só vai tomar a atitude de acender a lamparina e meter a mão na vassoura porque percebeu. Posso pregar? E quantas pessoas estão se perdendo e perdendo algo e não estão percebendo? Posso pregar? Quantos aqui ainda oram de madrugada? Levanta a mão. Quantos aqui ainda jejuam? Levanta a mão. Glória a Deus. Quantos aqui faz oração de manhã, de tarde, de noite? Levanta a mão.
Não mente não, crente. Quantos aqui ainda falam em línguas? Levanta a mão. Está diminuindo. Quantos aqui ainda creem no arrebatamento de espírito? Levanta a mão. Quantos aqui ainda buscam esse arrebatamento, orando, dizendo, Senhor, me arrebata em espírito? Levanta a mão. Quantos aqui ainda dão evasão ao Espírito Santo quando ele diz, se levanta e vai, se levanta e faz, se levanta e faz? Gabriel, qual é a pregação? O problema é que a gente não percebe que estamos perdendo coisas dentro de casa. Essa mulher, ela percebeu, só que ela só percebeu a perda depois que perdeu. Gabriel, e o que ela vai fazer? Acende a lamparina. Só acende a lamparina porque a lamparina já estava, percebeu não? Algumas perdas são inevitáveis, como a ovelha. Outras perdas acontecem por tu fazer o que deveria ser evitado de fazer. Tem gente vivendo de lamparina apagada. A Bíblia diz no livro de Salmos que lâmpada para os meus, posso explicar alguma coisa aqui bem calmo, bem tranquilo. O texto está dizendo lâmpada para os pés do pastor Alex. O texto está dizendo lâmpada para os pés da esposa do pregador. O texto está dizendo lâmpada para o quê? E por que a gente quer iluminar os pés dos outros com a nossa lâmpada? Por que a gente quer colocar a nossa lanterna nos passos de outro? Ah lá, está fazendo isso. Ah lá, está falando aquilo. Ah lá, está indo por aquele lado. Por isso que a família está assim. E os meus pés? Diga para esse crente aí, os teus pés. Como estão? Texto diz lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu tenho uma palavra para quem tem fé para receber esta noite. Quando a gente voltar a iluminação para os nossos pés, só então Deus revelará para nós o nosso caminho do futuro. Posso pregar aqui esta noite? Sabe por que tem gente perdendo a oportunidade de viver o extraordinário no amanhã? É porque ele está deixando de iluminar os próprios pés. É por isso que Deus não revela o caminho do extraordinário. Mas quando a igreja voltar a iluminar os próprios pés, Deus vai revelar os caminhos que estão escurecidos, os caminhos que estão escondidos. Há um caminho preparado para aqueles que ainda se utilizam da iluminação da palavra. A mulher varre com diligência. A mulher acha a dracma perdida. Tanto a mulher quanto o pastor, eles vão fazer duas coisas semelhantes. Vão voltar com alegria, com júbilo, vão chamar os vizinhos e vão dar uma. Terceiro ponto da parábola, um filho pega a herança, vai embora para uma terra muito longe. Quem me ouve ainda diz amém. Ele pega, vai para muito longe. E nesse trajeto de ida, ele gasta tudo o que perdeu, tudo que recebeu do pai. Chega a um estágio que ele não tem mais dinheiro. Chega a um ponto que agora ele vai precisar de trabalho e não tem. O único trabalho que aparece para ele é cuidar de porcos. Perceba que a parábola começa com uma ovelha perdida e termina com um filho no meio dos porcos. Ele está no meio do chiqueiro, está querendo comer o que os porcos comem, e nesse momento, diz o texto, que ele cai em... Caindo em... Se ele cai em si, é porque aonde ele estava? Fora. Isso, meu irmão. A gente vai começar a terminar aqui. Ele só cai em si porque está fora de... A pergunta para o texto, sem machucá-lo e sem feri-lo. Quando foi que esse jovem saiu de si?
Quando foi que essa pessoa saiu de dentro do seu eu? Posso te falar? No dia em que ele saiu da casa do pai, ele já deixou de ser quem ele era. Por quê? Porque o que nos dá identidade é quem nos gerou e não quem nos aproximou. Gabriel, que é isso? Eu só sou Gabriel Ferreira por causa da minha mãe Nancy Ferreira. Alguns aqui só são quem são porque foram registrados pelos pais que foram quem foram. Gabriel, não entendi. Qualquer lugar distante do pai é um lugar que você está fora de si. Caindo ele, hein? Aí ele vai dizer, preste muita atenção aqui, redobre toda a tua atenção para a gente terminar. Quando ele cai em si, ele verbaliza. Quantos trabalhadores de meu, primeiro ponto que deve acontecer para voltarmos para dentro do nosso eu, é reconhecermos que temos um pai. Ah, Gabriel, isso não faz sentido para mim. Para você não. Mas tem gente achando que é filho bastardo, filho abandonado. Eu vim pregar e te dizer que você tem um pai, você tem uma identidade, você tem alguém por você. Quantos trabalhadores na casa do meu? Lembrou do local. Na casa, ele tem um pai e tem um lugar. Vem comigo, diga pai. Diga comigo lugar. Primeiro, o Espírito Santo está tratando dessa pessoa. O Espírito Santo está dizendo para essa pessoa, primeiro, você foi gerado. Você não foi largado. Você não é obra de um acaso. Segundo, você deve achar que você não tem para onde ir. Porque é isso que o diabo faz com a gente quando a gente está no mundo. Ele grita na nossa mente, você não tem pai, e você não tem para onde? Primeira coisa que quando ele cai em si, ele se lembra, quantos trabalhadores de meu, na casa do meu pai, tem abundância de pão. Diga comigo, lembrança de uma mesa abandonada. E eu aqui pereço de fome. Gabriel, o que o texto está gritando para a nossa alma? Primeiro, qualquer ambiente distante do Pai é o ambiente que você está fora de si. Segundo, você tem um Pai e tem um lugar para onde retornar. Terceiro, qualquer lugar distante da casa do Pai, você deixa de receber o alimento que o Pai deixou para você se alimentar. Agora ele quer comer das bolotas do porco, ele vai dizer, e eu aqui. Gabriel, aonde é esse aqui? Esse eu aqui é no lugar da miséria. Esse eu aqui é no lugar onde eu desejo comer o que eu não fui gerado para comer. Esse lugar aqui é onde eu começo a me relacionar com quem eu não devo me relacionar. Olha para cá, por favor. Quem já ouviu o ditado, quem se mistura com porco, não é traficante. Mas por estar no meio deles, é visto como se não assassina. Mas porque anda com quem assassina, é visto como que fosse. Não se prostitui, mas como anda com quem se prostitui, é visto como se fosse. Não vende droga, mas como anda com quem vende. Não fala palavrão, mas como anda com quem fala. Quem está entendendo isso aqui? Gabriel, o que é isso? Mesa de porcos. Olha para cá. Eu estou pregando para crente e não crente. Eu estou pregando para gente cheia e para gente vazio. Gabriel, e qual é a aplicação para mim que sou crente? Não se distancie muito da casa do Pai. Porque qualquer lugar distante do Pai é um lugar que você vai perder a identidade de quem você é.
Daqui a pouco, tu se olha no espelho e diz, nossa, eu não estou mais me reconhecendo. É alguém que te conhece, quando vê você fazendo tal coisa, diz, fulana, mas tu não era assim. Tu nunca fez isso. E por que está fazendo? Porque dia após dia tu não está percebendo. Está ficando cada dia mais distante do Pai. Gabriel, eu nunca fumei, nunca me droguei, nunca me prostituí, nunca fiz fofoca, nunca falei palavrão. Se distancia um dia da casa do Pai para ver. Nunca coloquei um copo de cerveja na boca. Se distancia um dia da casa do Pai para ver. Se as moscas não vêm soprar no teu ouvido. Eu aqui pereço de fome. Ele vai dizer, levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai e dir-lhe-ei. Levantar aqui a mudança de postura. Quando a pessoa se levanta, algumas coisas vão acontecer na vida dela. Primeiro, a postura dela vai mudar. Segundo, a visão dela a respeito de outras pessoas vai mudar. Quando ela se levanta, ela não olha mais de baixo para cima. Quando ela se levanta, ela está tendo a oportunidade de ver de cima para baixo. Me ajude a pregar, por favor. Diga para esse crente do seu lado, Deus quer mudar a tua postura. Diga para ele, Deus quer mudar a tua postura. E mudando a sua postura, Deus quer te dar uma outra visão acerca das coisas diante de você. Não sei quem entende isso aqui, irmão. Eu estou pregando tanto uma mensagem de resgate, mas também estou pregando uma mensagem reveladora do futuro. Deus está dizendo para algumas pessoas, você tem que simplesmente mudar a postura para enxergar do modo que eu estou enxergando. E por que, Deus? Porque eu não vejo as coisas de baixo para cima, eu vejo as coisas de cima para baixo. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu diante de ti. Ele corre para a casa do Pai. Quando ele chega na porteira, o Pai corre em direção dele. O Pai nem permite que o filho se aproxima, porque o Pai já percebeu como que o filho está vestido, como que o filho está andando. Primeira coisa que o Pai vai perceber, já descaracterizaram o filho que saiu de dentro da minha casa. Segunda coisa, você já viu alguém faminto andando, irmão? Já viu? A pessoa anda com energia, a pessoa anda se arrastando. O camarada pode ser, deixa ele 5 dias sem comer. Sabe o que é isso aqui? É o Espírito Santo nos permitir ver uma coisa. O que, Gabriel? Quem um dia se distanciou para fora da casa do Pai, não está com a mesma força para voltar. Então não critica não, irmão, porque tem gente que está aqui, mas veio desse jeito aqui para cá, ó. Se arrastando, mas veio. Quebrado, mas veio. Ferido, mas veio. Me ajude a ser profeta para alguém. Levanta esse dedo de profeta e diga para essa pessoa, ainda bem que você chegou. Diga, ainda bem que você chegou. Tu não ficou caído pelo caminho. Aleluia! Ao mesmo tempo que eu estou pregando para gente que veio se arrastando, eu estou pregando para gente que veio no ombro do pastor, carregado, nem queria vir, mas veio. E já que veio, levanta essa mão para adorar a ele. Olha o moço, no meio do chiqueiro, pastor. Levantar-me-ei. Eu irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu diante de ti. O discurso do moço, formadinho. O esboço dele, perfeito.
Só que uma coisa ele não se preparou. Para quê? Para a resposta do pai. E ele veio. Quando ele entra na porteira, o velhinho se levanta, sai correndo atrás dele. O corpo dele está no texto. E beija ele. Gabriel, o que é isso? O pai nunca saiu do lugar que ele viu você se distanciando dele. Desde o primeiro dia, o pai está lá assim, ó. Um dia ele volta. Um dia ele volta. Um dia ele volta. Gabriel, não entendi. Olha o que o capeta grita na nossa mente quando a gente está lá distante do pai. Ninguém vai te aceitar mais lá. Quando tu chegar lá, vai todo mundo te olhar torto. Tu não tem mais lugar. O pai já colocou outro no teu lugar. E o pai? Quando será que ele vem? Estou ansioso para ver ele andando pelas portas. O pai nunca saiu da torre de vigia. O pai sempre esteve de sentinela, dizendo: uma hora ele entra por aquelas portas. E o pai, pastor, ficou planejando: quando ele entrar, eu vou sair correndo, vou abraçar, eu vou beijar. Gabriel, o que é o pai correndo para abraçar o filho? Diga comigo, o filho veio sem roupa, com fome, se arrastando e fedorento. Ué, ele estava onde antes de voltar para casa do pai? No meio dos? Então ele voltou o quê? Com um tchu-an-tchu no pescoço? Voltou com cheiro de porco. Gabriel, o que é voltar com cheiro de porco? É voltar com alguns vícios de lá para cá. O que é voltar com cheiro de porco? É voltar com alguns costumes de lá para cá. Alguns tique-lique que tu não recebeu na casa do pai. Voltou falando estranho, voltou andando estranho, voltou se vestindo estranho, voltou falando estranho. E o pai? Ainda quero te abraçar. E o pai? Ainda quero relacionamento contigo. E o pai? Eu ainda te amo do mesmo jeito que te amava quando foi embora. Olha só. Vamos terminar, por favor. Ao filho, vou fazer tudo o que eu planejei, né? Pai, o que é isso aqui? Ele está cumprindo o propósito de ter voltado. Está confessando para o pai o que fez. E a Bíblia diz o quê? Aquele que confessa os seus. Por que a gente quer confessar o pecado dos outros? Sendo que confessar os nossos já é difícil. Pastor ficou sabendo o que o fulano fez. Pastor ficou sabendo o que Beltrano fez. O que Ciclano falou. Como que Beltrano estava vestido. E eu? Há um silêncio no meio da igreja. O filho chega e fala: pai, pequei contra o céu perante ti. E o pai? Se vira para ele. Pai. O pai ouviu o que o filho falou? Ouviu. E o pai fez o quê? Se virou para ele. Por que, Gabriel? Não importa o que você está dizendo para o pai. O que importa é o que o pai já decidiu fazer por você. Ah, está muito longe daqui. O pai se virou e disse aos servos. Disse para quem? Trazei a melhor roupa e vestir-lhe. Se o pai mandou vestir é porque ele achava. Trazei o melhor sapato, calçaio, porque eu precisava. Nudez se fala de vergonha. Quem aqui tem coragem de andar pelado por aí? Não tem coragem, porque te dá vergonha. Então, como o filho voltou para casa do pai, e vê. E o que o pai está fazendo? Cobrindo a vergonha.
Gabriel, não entendi. O pai está dizendo, dentro da minha casa tu não é chacota para ninguém. Vou cobrir tua vergonha. Segundo, sapato nos... Andar descalço é sinônimo de escravidão. O que o pai está dizendo para o filho é, aqui tu não vive envergonhado e muito menos escravo. Escravo tu era longe de mim. Aqui tu tem um ofício. Quem está entendendo isso aqui? Agora o pai vai dar a terceira ordem. Peguem um anel. Tem alguém com anel dele, grande aí no dedo? Alguém? Eu já vi que tu tem um anel, vem cá. Vai ser tu mesmo. Isso, vem pra cá. A igreja pode se colocar de pé, por favor. Tá difícil isso aí, né? Isso aqui é bom demais. Tá sendo fácil de tirar? Tá difícil, né? Ok. Me dá aqui. Pastor, hoje o senhor vai se for servo. Eu sou pai. Vem cá, meu. Já abracei, já vesti, já calcei. O pai mandou colocar roupa nele, então não é ele que se veste não, tá? Porque às vezes a gente tem vergonha até de se revestir. O pai está vestindo ele. O pai mandou pegar o sapato e colocar nos pés dele. Tu acha, olha para cá, por favor, tu acha que o pai mandou colocar o sapato? Os pés estavam sujos de quê? De poeira. Estava sujo do ambiente antigo. O que tiveram que fazer antes de colocar o sapato? O quê? Será que tu lembra de alguém que lava os pés de alguém? Coloca o sapato nele, mas antes vai ter que dar lavadinha nos pés. Colocou o sapato. Aí o pai vai dar outro grito. Servo, traz o anel e coloca nas mãos dele. Pode colocar na mão dele, pastor? Não, pastor. Não, meu Deus. É na mão. Gabriel, não entendi. Esse anel que o pai está mandando trazer é o anel da família. Quem já viu aqui nas famílias reais que toda família tem um anel? Levanta a mão, você que já viu. Tem o brasão da família ali. Isso identifica que tinha um anel dos filhos, dos parentes e tinha o anel dos servos. Porque quando o patrão não queria comprar, ele mandava o servo ir lá comprar e dizia, eu quero comprar isso aqui. Aí ele falava, te vendo por tanto dinheiro. Tá bom, X valor. Só que quando o servo saía para comprar, o servo não saía para comprar uma coisa só. Comprava uma coisa aqui, comprava outra coisa ali, comprava outra coisa lá, comprava outra coisa lá. E ele não podia carregar tudo sozinho. Então o que o servo fazia? Comprava, pagava, pegava a cera, derretia e pegava o anel e marcava. Será que tem alguém para entender isso aqui? É o servo dizendo, não sou eu o dono, mas comprei e alguém vai vir buscar. Ah, não é possível. Está marcado, tem dono. Então você está percebendo uma das autoridades do anel, certo? Segunda autoridade do anel, identificação. Quem é você? Sou da família tal. Deixa eu ver o anel. É da família tal, sim. Então o pai manda pegar o anel e colocar na... Vem pra cá, servo de Deus. Saiu daqui por quê? Você percebeu uma coisa? O pai mandou vestir e vestiram ele. O pai mandou calçar e calçaram ele. Só que na hora do anel, o pai mandou colocar o anel aonde? Por que, Gabriel? Porque a roupa não foi o pai que tirou de você. O calçado não foi o pai que tirou de você. E o pai sabe que por você, tu não viveria envergonhado andando nu na rua. Então também não foi você que tirou de você. Alguém ou te roubou, ou tu foi obrigado a vender.
aquilo que era a sua moral, caráter, personalidade. Por que, Gabriel? Basta apenas alguns dias fora da casa do pai para a gente começar a se vender. Vender a nossa personalidade, vender o nosso caráter, vender a nossa moral. Então, alguém tirou de você. O sapato, escravidão. Talvez você ou alguém da tua família não queria viver viciado nas drogas, mas já se tornou escravo dela. Não queria viver pegando dinheiro com a agiota aqui, com a agiota ali, mas depois do primeiro dia, se tornou escravo dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu estou indo do micro ao macro para você entender. Não é porque ele quer, ele foi obrigado. Ninguém gosta de passar vergonha. Mas tem uma coisa. O anel que está na tua mão, não foi ninguém fora da casa que tirou do seu dedo. Gabriel, então o que é isso? O que o diabo tirou, eu como pai, te devolvo. Mas eu estou arrepiado aqui, igreja. Mas o anel da família foi tu que tirou do dedo no dia que decidiu sair. Então, filhão, já que tu teve a atitude de ir embora, o que eu posso fazer por você, eu faço. Eu encubro a tua vergonha, te tiro da escravidão, te liberto e coloco o anel na tua mão. Por quê? Porque eu não posso forçar ninguém a ter vida de relacionamento. Eu não posso forçar ninguém a colocar a aliança no dedo e dizer, eu estou compromissado. Filho! Se tu quiser ir embora. Mas se quiser viver aqui dentro, é tua hora de dizer agora.